Boa noite, queridos irmãos. É com alegria no nosso coração que podemos louvar e bendizer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6, o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, que é rei, e que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Nos dias complicados que vivemos hoje, somente Jesus Cristo, a qual esta profecia se refere, é realmente a nossa justiça. Que possamos, a cada dia, reconhecer em Cristo Jesus o nosso Salvador, o nosso justo juiz e aquele que realmente tem derramado as suas misericórdias sobre as nossas vidas, para que vivemos vida alegre e plenamente abundante. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, te agradecemos por esse momento de adoração pública, Senhor, que a tua igreja se reúne para louvá-lo. Seja, ó Deus, com cada um de nós, que possamos reconhecer em ti, Senhor, a nossa única insuficiência e suficiente esperança, ó Deus, para que nós possamos ter a tua justiça nos nossos corações. Muito obrigado pela salvação em Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias derramadas sobre cada um de nós. Seja com este momento de culto, aceita a nossa adoração. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 a 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo o pecado, que maravilhas de amor. Pois tem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amado Deus, damos-te graças, meu Pai, porque o Senhor mesmo nos criou, o Senhor mesmo nos separou para Ti, o Senhor mesmo, Pai, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, de todo erro, de todo engano, Pai. O Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz, nos tirou das mãos do inimigo, Senhor, e nos deu as mãos do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, Senhor, na cruz, derramando o seu sangue para nos tornar mais alvo que a neve. Te somos gratos, Pai, por essa graça imerecida, porque sabemos a nossa miséria, Senhor. Sabemos, Senhor, que estávamos em trevas, que éramos inimigos de Deus, e o Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, nos resgatou, Senhor, nos fez crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus, o sacrifício que nos torna, Senhor, aceitáveis diante de Ti, justificados, Senhor, perante Ti. Pai, que o Senhor perscrute os nossos corações, Senhor, revelando, Pai, aquilo que não Te agrada, para que possamos, Senhor, andar em novidade de vida,
Agora que fomos salvos, Senhor, que fomos resgatados, que reconheçamos, Senhor, do tremedal de lama de onde o Senhor nos tirou, para nos colocar na condição de filhos teus. Que possamos, Senhor, andar em novidade de vida, não repetindo, Pai, os mesmos erros, os mesmos pecados. Que não tenhamos, Senhor, apego a coisas que não te agradam. Que não nos façamos, Senhor, de surdos à sua voz quando nos revela, Pai, aquilo que temos feito que não é do teu agrado, que impede, Senhor, a comunhão plena contigo, que impede, Senhor, que cresçamos em espírito e em verdade, que impede, enfim, Senhor, que sejamos mais úteis ao teu reino. E clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, com o coração contrito, arrependido, Senhor, pelos nossos erros, arrependido, Senhor, pela dureza dos nossos corações, pela nossa desobediência, pela nossa teimosia, pelas nossas fraquezas, Senhor, clamando a ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai, para que sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, para que sejamos obedientes à tua palavra, para que sejamos submissos à direção do teu Santo Espírito, porque sabemos que só por intermédio da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas poderemos ser cada vez melhores, poderemos, Senhor, galgar um degrauzinho a mais por dia no caminho rumo à santificação e podemos, Senhor, ser direcionados para todo o bem, para toda a tua boa obra, Senhor, que sabemos que só é feita por intermédio da ação do teu Santo Espírito. Pedimos perdão, então, pelos nossos pecados, Senhor, que nos arrependamos a cada dia, que renovemos, Senhor, em cada dia a nossa submissão a Ti, Senhor, para sermos conduzidos por Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Leitura bíblica, Salmos 66, versos 8 e 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Amém. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém ficar bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Oremos.
Santo Deus e amado Pai, mais uma vez nos alegramos porque temos a oportunidade de prestar louvores a Ti, prestarmos o culto, Pai, que somente a Ti é devido. Que neste momento, Pai, o Senhor possa ter se alegrado dos nossos cânticos, que a nossa vida, Pai, possa ser um constante louvor ao Teu santo nome, que nós possamos testemunhar e glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Neste momento agora em especial, eu peço que o Senhor esteja abençoando a mensagem, que ela possa encontrar morada em nossos corações e que possamos, Pai, colocá-la em prática e possamos vivê-la, Pai, em espírito e em verdade. Te louvamos por tudo, por todas as bênçãos, pois Tu és um Deus bom e nós somos pecadores, Pai, reconhecemos e pedimos perdão. Em nome de Jesus que nós te oramos e pedimos que o Senhor fique conosco. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, de contrição, de louvor, novamente estamos nós aqui para nos edificarmos nas Escrituras Sagradas. Depois do mês de agosto, termos abordado o mês de missões, falando a respeito do poder transformador de Deus mediante o Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Hoje vamos nos deter no texto do Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versos de 22 ao 28, com o tema O Deus da Aliança, a restauração de Israel. O Deus da Aliança, a restauração de Israel. Ezequiel, um profeta que vai abordar os atos que Deus haveria de realizar mediante o seu Espírito Santo na vida de todo aquele que fosse chamado por Deus para fazer parte do Israel de Deus. O Israel de Deus, conforme muitas vezes nós aqui ensinamos, não se refere ao Israel político que hoje nós encontramos no mundo moderno. Ali na Palestina, não se trata do Israel político. O Israel de Deus é o Israel que Deus enxerga com os olhos do Espírito Santo, ou seja, todo aquele que é selado pelo Espírito de Deus compõe a casa de Israel. Basta que nós nos lembremos, quando Zaqueu se converteu, Jesus olhou para aquele publicano e disse: hoje houve salvação nesta casa, posto que também este era filho de Abraão. Por que ele disse isto a respeito de Zaqueu? Porque Zaqueu ali demonstrou sua conversão, mostrou arrependimento, e exatamente ali que temos então a manifestação do Espírito de Deus, quando a pessoa se converte, quando ela se arrepende dos seus pecados. E foi o que Zaqueu fez, e então a menção faz com que nós entendamos que o Israel de Deus, ele é sobretudo um povo espiritual, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus, e ainda mais, é o Israel de Deus composto, formado de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças, conforme nós pregamos durante todo o mês de agosto. E agora, neste momento, nós vamos nos edificar nestes versículos apontados do capítulo 36 de Ezequiel, versos 22 ao 28. Faremos 3 divisões. Primeiro, o motivo da restauração, descritos nos versos 22 e 32. Depois, o verso 23, isoladamente, falando sobre como Deus vindicou sua santidade. E depois, os versos 24 a 28, a última sessão, falando sobre a restauração mediante a atuação do Espírito Santo no homem interior. Farei leitura do texto então, da forma como assim mencionei. Pontue aí, Ezequiel 36, versos 22 ao 28, que diz, verso 22: Disse
portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações. Fiz um paralelo com o verso 32, porque é exatamente onde fecha esta sessão, que diz: não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Então, versos 22 e 32, o mesmo pensamento, a mesma expressão, Deus contendendo com o seu povo, porém prometendo uma transformação para com todo aquele que ele chamar. Aqueles que seriam o remanescente de Israel seriam chamados para esta vida descrita aqui nestes versículos. Entretanto, veja que o texto diz: não é por causa de vocês, fique bem claro, não é por amor de vós, mas pelo amor do seu santo nome. Este é o motivo da aliança de Deus. Este é o motivo de Deus preservar sua aliança para com um povo que havia quebrado a aliança. Depois nós vamos adentrar aqui aos termos mais precisos. O Deus da aliança, ele propôs a aliança, ele propôs, foi fiel na aliança, mas o povo se desviou. Quebraram a aliança. E Deus então promete restauração. Mas aquele povo que havia quebrado a aliança, então Deus olha e diz: não é por amor de vós, porque é um povo infiel, mas é pelo amor do meu nome que eu faço estas coisas. Então, verso 22, nós temos assim como expressão máxima o motivo da restauração do povo de Israel. Qual o motivo? O motivo expresso é o amor que Deus tem pelo seu próprio nome. Dize, portanto, à casa de Israel, a ordem que Deus deu a Ezequiel: dize quem? Dize tu quem? Tu, Ezequiel, dize à casa de Israel, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. E aí está o termo mais apropriado do comportamento da casa de Israel para com a aliança. A aliança é para ser honrada, e eles profanaram a aliança. O que é profanar? É tornar algo santo desprezível. É tornar algo santo imundo. E isto não se faz. E foi assim que a nação de Israel procedeu por longos anos, por longos períodos, distantes. Houve momento até que o livro sagrado se perdeu no próprio templo. De tão distantes que estavam da lei e dos profetas. Então, o motivo da restauração: Deus faz o que faz por amor de seu nome. Ele te salvou, ele me salvou, ele tem uma igreja hoje por amor de seu nome. Não é porque houve bondade em você ou em mim, mas porque ele quis ser bondoso para você e para mim. Ele continua a desempenhar, ele continua a operar salvação mediante o seu Espírito Santo às nações, aos povos, por amor de seu nome. Por amor de seu nome. E o verso 23, também isoladamente vamos tratá-lo. Verso 23: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E aqui está um texto que
que é preciso que nós novamente exercitemos a nossa memória. Então, verso 23, Deus vindicou a sua santidade. O profeta está anunciando algo que viria. Vindicarei a santidade do meu grande nome. E hoje nós olhamos para trás e dizemos, Deus vindicou a sua santidade de forma perfeita e definitiva. Como? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus vindicou. O que é vindicar? Vindicar, novamente, é tornar aquilo que havia sido profanado, novamente dignificado e santo. Mas não sem o preço, não sem a punição devida e merecida da justiça sobre todo ato cometido contra a sua santidade. Daí então a figura de Jesus Cristo. Em Cristo Deus vindicou a sua santidade. Leia Isaías 53. Leia. Pegue a Bíblia e leia Isaías 53. E ali você verá o servo sofredor, Jesus Cristo, sendo pronunciado por Isaías. E ele sofreria sobre si as iniquidades de nós todos, os pecados de nós todos, do momento presente, do momento passado, do momento futuro, os pecados de todos caindo sobre Jesus, para que em Cristo Deus vindicasse a sua santidade. É por isto que você e eu não mais ofendemos a santidade de Deus, porque Cristo pagou o preço dos seus pecados e dos meus pecados. Ele pagou pela punição dos meus pecados e dos teus pecados. E nisto Deus vindica a sua santidade. Se ele assim não procedesse, como que eu ou você poderíamos acertar contas com Deus e sairmos inocentados? Não haveria como. Então Deus vindicou o seu nome. Deus vindicou a sua santidade de forma perfeita e definitiva em Jesus Cristo. Então, quando você ler, toda vez que você fizer leitura de Ezequiel 36, 23, quando diz, vindicarei a santidade do meu grande nome, saiba, pontue aí, foi aqui que Jesus Cristo cumpriu o seu papel central na salvação de todo pecador. Porque a santidade de Deus não pode ser profanada. E eu e você, por natureza, profanamos a santidade de Deus. E Jesus vem como meu Salvador, como teu Salvador, e recebe sobre si a ira merecida dos nossos pecados. Ele padece pela ira de Deus e morre. O Santo de Deus morre. Experimenta a morte, que era minha, que era sua. Portanto, Deus vindicou a sua santidade de forma perfeita e definitiva em Jesus Cristo, cumprindo em Jesus Cristo o que o profeta Ezequiel havia prenunciado neste versículo 23 do capítulo 36. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Novamente, Jesus Cristo não foi morto num momento secreto, em algum lugar secreto, mas aos olhos das nações, aos olhos de todo aquele povo ali representado, contemplando, assistindo aquele espetáculo. A morte de Cristo, Jesus crucificado no topo de uma montanha, exposto. Jesus cumpriu o desígnio de Deus para que em seu sacrifício fosse a santidade de Deus vindicada. Vindicada. E isto Deus fez perante as nações. Todas as nações haveriam de saber, e como estão sabendo, que Jesus Cristo assim cumpriu o seu papel. E a igreja continua
a propagar esta mensagem. A vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. É o tema central de toda a mensagem do Evangelho. É a vida de Jesus Cristo. E é sobre Ele, sempre Ele, que nós trazemos aos lábios para vincular todo o Antigo Testamento e dar um sentido a todo o Antigo Testamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, Deus encarnado, a nossa justiça, o Senhor, nossa justiça. Avançando nos versos 24 ao 28, que é uma sessão um pouquinho mais longa, que nos diz, agora, como desdobramento da restauração. Verso 24, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, depois de reunido o seu povo junto de si, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Novamente, termos de uma aliança. E vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A restauração novamente da aliança, e a aliança é isto. A aliança diz respeito à pertença. Eu sou de Deus e Deus é meu. Você pertence a Deus e Deus é seu. E isto é a aliança. Não é à toa que em Ezequiel, muitas vezes, a figura do casamento é utilizada para ilustrar a aliança de Deus com o seu povo, sendo o Israel a esposa e Deus o marido. E no momento Deus diz, aonde que está a minha carta de divórcio? Mostra para mim onde foi que eu me separei de vocês, para que vocês assim procedam para comigo, virando-me as costas. Então, muitas e muitas vezes, Deus faz alusão ao casamento, ao matrimônio humano, para figurar a sua relação de aliança com o seu povo. Então, é uma relação íntima, de vida. Assim como marido e mulher é um só povo, a igreja e Deus é um só corpo. Veja, você é parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, fazendo-nos um com o Pai, conforme a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam um, assim como nós o somos. Basta ler o Evangelho segundo João, e vamos entender então esta unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e por extensão a unidade da igreja, porque é habitada pelo Espírito Santo, a unidade da igreja em Cristo, sendo a igreja o corpo de Cristo. E aqui as promessas, estes desdobramentos, poderia dizer então, a restauração mediante a atuação do Espírito Santo no homem interior, no íntimo. Destacamos então os versos 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós. Água aqui no sentido simbólico, mas é aspersão. Todas as providências de Deus de purificação no Antigo Testamento é por meio da aspersão. O animal era sacrificado, pegava-se do sangue e com o hisopo aspergia o sangue sobre o povo. E aquelas gotículas caíam como que por representação, e o povo saía, retornava para sua casa, purificados pelo ato sacerdotal de purificação, pela aspersão do sangue do sacrifício. Sacrifício que representava a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, representado pelos animais, nos rituais que Deus estabelecera para figurar aquele que haveria de vir como sacrifício último
e perfeito e definitivo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porém, sangue de bodes e de touros não pode lavar pecado de ninguém. Mas a fé com que realizavam, olhando para a frente, crendo que Cristo viria, crendo que o Cordeiro de Deus viria, realizavam o que realizavam. E quando Cristo veio, Ele levou sobre si as iniquidades de todos aqueles sacrifícios representados e de todos aqueles que viriam a crer no seu nome. Por isso, então, Deus, em Cristo, vindicou a sua santidade para que a casa de Israel fosse tal como a providência aqui mencionada, nos versos 25 ao 27. A aspersão pela água pura para a sua purificação. Aqui a água, por tudo que nós podemos observar, representa o Espírito Santo. Por quê? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Daqui para frente, a palavra espírito aparece com E minúsculo, que é o meu e o teu espírito, e espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. O espírito meu e o seu são renovados, e o Espírito Santo vem em nós para habitar e fazer de nós um povo exclusivamente pertencente àquele que nos chamou. Por isso, verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e dar-vos-ei coração de carne sensível. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Até o 27. Nós temos então esse destaque, a ação que Deus realiza no homem interior. Uma mudança total. Faz lembrar a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que, capítulo 5, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, novas pela fé em Cristo, novas pelo Espírito de Deus, o novo homem que se refaz em Cristo. E esse novo homem não vem de si mesmo, não é pela força de vontade do homem próprio em si, mas pela ação de Deus em renová-lo, em restaurá-lo, em perdoá-lo, em torná-lo novo, mediante o Espírito de Deus que Ele próprio pôs dentro de cada um de nós. Ezequiel profetizou isto, e você e eu vivemos esta realidade, aqui descrita séculos e séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciada, e nós cremos em tudo que os profetas disseram, porque nós conseguimos, de uma maneira muito clara, muito lúcida, perceber a profecia, a visão profética e o cumprimento na vida, na obra, na morte e na ressurreição de Cristo, narrada em todos os evangelhos, nos seus mais variados autores, Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo no Apocalipse. Agora, verso 28, que diz: habitareis na terra, que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A bênção da restauração mediante o bom fruto. O bom fruto. A bênção da restauração mediante o bom fruto da terra. Por quê? Ele diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ter um lugar onde ficar.
mas não é um ficar, não é um habitar desprovido como no momento do exílio, mas agora um momento de provisão, da presença de Deus, da aliança restaurada. Novamente, Deus, a parte fiel, restaurou a aliança com o seu povo. O bom fruto da terra, também representado aqui por fartura. Nós vamos para as palavras conclusivas, e realmente nessas palavras conclusivas nós temos aqui aquilo que é pertinente ao que Deus está trazendo para o seu povo no Antigo Testamento e aquilo que nos pertence. E diz, então, as Escrituras de uma maneira muito clara para nós, nos versos 29 ao 32, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Portanto, nestas palavras conclusivas, nós temos uma síntese, um resumo sucinto da ação benfazeja de Deus em favor do seu povo. O verso 29, com certeza, a santificação e a purificação, porque são nestes termos que a palavra nos dirige. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Verso 29 aponta na sua primeira parte, seguramente, santificação e purificação. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, de todos os vossos pecados, de todas as vossas iniquidades, de todas as vossas transgressões. Este é um ato de Deus em favor de seu povo, em favor de cada um. Mas segue-se também ao texto, não somente a providência de Deus em purificá-lo espiritualmente, mas também, acompanhado da bênção espiritual, a prosperidade, que eu destaco aqui. Purificação, seguidas de prosperidade, narrado no verso 30. O amparo de Deus ao seu povo, mesmo que as nações padeçam fome, mesmo que haja um contexto de assolação, Deus preserva os seus com o pão que Ele provê. A consciência de todo crente. Nenhum crente jamais deve deixar de se lembrar que tudo que Deus fez por nós, fez porque éramos perdidos. E por amor do seu nome, Ele quis nos salvar. E quando no momento de nossa prosperidade, quando no momento das nossas realizações, olharmos para o que diz o versículo 31. E o versículo 31 é um contraste, porque o povo se lembra dos seus maus caminhos, dos seus maus feitos, eles se lembram a ponto de terem nojo de si mesmos por causa das iniquidades, por causa das abominações, porque todo este fruto mau não era digno da bonança, da bondade, da prosperidade agora recebidas da parte de Deus. Então gera no crente gratidão quando nós nos lembramos do passado para glorificar a Deus, não para repetir os erros, não para novamente trilhar pelos caminhos das trevas, mas para ter no coração o elevar da alma em gratidão a Deus. Eu não merecia isto, mas Deus, por misericórdia e graça, por amor do seu nome, Ele me leva a experimentar fartura, paz, proteção e o seu Espírito que jamais me desampara. Por isso, então, o verso 32 encerra tal qual o versículo 22. Verso 22 e 32 são semelhantes, porque inicia e encerra esta mensagem.
Por isso, então, o verso 32 diz, como que reforçando todas estas bênçãos, descritas dos versos 24 até ao 30, todas estas bênçãos, Deus diz, não é por amor de vós, fique bem entendido. Você entendeu? É para entender. Fique bem entendido. Ele está falando comigo e contigo. Está falando com o seu povo, com cada crente. Fique bem entendido. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Dia a dia, Deus nos purifica e nos torna, dia a dia, mais dignos do seu nome, embora reconheçamos que ainda somos pecadores e dele carecemos. Ele se agrada de que o busquemos, para que ele manifeste em nós tamanha bondade. É o Deus da aliança. Ele é fiel para com a aliança que ele próprio estabeleceu. E ele, quando profanado em sua santidade, proveu um meio de vindicar sua santidade, porque o pecador já não tinha mais como acertar contas com Deus e sair-se inocentado. Deus proveu salvação em Cristo Jesus. Razão da aliança estar ainda válida para te abençoar, para me abençoar, para abençoar todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre
prazer no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua palavra, Deus, que vem nos instruindo sempre, lançando luz, ó Deus, para que entendamos o plano da salvação como um presente que o Senhor preparou desde séculos antes da vinda de Cristo. E nele, em Jesus Cristo, o Senhor manifestou todos os Teus santos desígnios para a nossa salvação. E agora, Deus, uma vez transformados, uma vez renovados, uma vez com um coração, ó Deus, transplantados de pedra para um coração de carne, que sejamos verdadeiros e sensíveis, ó Deus, para com a voz do Teu Espírito, e que nós não mais, ó Deus, pratiquemos as mesmas obras, quer sejam obras das trevas, quer sejam obras da mentira, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andarmos diante de Ti como filhos amados, sinceros e verdadeiros. Abençoa a Tua igreja nos dias de hoje, neste momento presente, ó Deus, em que tantos têm sido, ó Deus, abatidos e abalados por esta enfermidade que assola o mundo. No entanto, o Senhor tem livrado a muitos, o Senhor tem guardado a muitos, e nós Te agradecemos, porque ainda, ó Deus, temos muito que levantar as mãos e dar graças a Ti, porque o Senhor, ó Pai, na Tua santa aliança, tem preservado um povo para Si. Assim, ó Pai, rogamos que o Senhor coloque a Tua igreja sempre em pé, para clamar, para dignificar o Teu nome, para anunciar o Evangelho da salvação. Rogamos estas bênçãos, ó Deus, suplicamos em nome e por amor de Jesus, rogando ainda que o Senhor esteja abençoando cada família representada, ó Deus, nesta igreja, abençoando, ó Deus, as missões, abençoando, ó Pai, este mês de setembro, para que as programações da igreja cumpram, ó Deus, o papel de edificar cada ovelha Tua, bem como também levar adiante esta mensagem de salvação. Oramos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ternas consolações, bem como a divina instrução do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Feel